Olá, meu nome é Jackson Souza, sou aluno do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Minas Gerais, a FAMIG, e hoje vou estar apresentando meu trabalho de conclusão de curso com o tema As normas ABNT-NBR 15.575 de 2013 e a ABNT-NBR 16.747 de 2020 e sua aplicabilidade na inspeção predial em edificações habitacionais populares. O Brasil, como um país de grande extensão territorial, ele tem uma demanda por moradia da ordem de 5,8 milhões de unidades, um número considerável, mesmo levando em consideração a grande extensão territorial do país. E a moradia, ela é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988, ou seja, ela é um dever do Estado. E por isso, os governos, ao longo dos anos, foram se adaptando e foram criando diversos modelos modelos habitacionais de interesse social. Os mais recentes são o programa Minha Casa Minha Vida, o programa Casa Amarela e agora novamente o programa Minha Casa Minha Vida, que visam então estabelecer critérios, parâmetros para que as pessoas, as famílias de baixa renda possam ter acesso a essas edificações, então, essas moradias de interesse social. No entanto, como o programa, como o governo não tem a capacidade, nem condição de promover a construção dessas edificações, dessas habitações, o governo, então, ele passa isso aí para a iniciativa privada, para os empreendedores, para que eles possam, então, estar fazendo essa construção, obviamente, que fiscalizados pelo poder público. Mas, mesmo assim, o alto lucro com a venda, com a construção dessas edificações, uma vez que essas edificações são praticamente sempre seguem o mesmo modelo, sempre seguem o mesmo padrão, e elas acabam sendo um trabalho repetitivo e às vezes até mais fácil de se fazer, a quantidade se sobressai sobre a qualidade desses modelos, desse produto entregue à população e, obviamente, comprometendo o desempenho e a vida útil dessas edificações. Então, o objetivo do nosso trabalho é justamente examinar essa demanda de moradias aí no país e a acessibilidade das famílias de baixa renda a esses programas habitacionais, esses programas, a essas habitações de interesse social. E óbvio que não deixando de falar sobre as normas de inspeção predial que devem ser utilizadas para a avaliação das condições de entrega dessas edificações, no que tange ao seu desempenho, obviamente. E ainda como parte do objetivo geral, e aí já desmembrando em um objetivo mais específico, tratar aí esses elementos, esses modelos, esses métodos construtivos, fazer uma análise daquilo que está sendo empregado para essas edificações, a investigação de todas as anomalias que vêm ocorrendo ao longo dos anos em diversas regiões do país, e as anomalias essas que ocorrem de forma muito rápida, muito precoce nas edificações que são entregues, e obviamente também promover uma conscientização tanto dos governos quanto dos empreendedores e principalmente dos usuários, no que tange a qualidade dos produtos entregues, no que tange a fiscalização dessas construções e a garantia da vida útil e do desempenho dessas edificações. Nós podemos também falar que, também fazendo referência à extensão territorial do Brasil, que os sistemas construtivos adotados para esse tipo de edificações são sistemas que variam ao longo de todo o país, Sistemas esses que vão variar
principalmente em relação à disponibilidade de mão de obra e de materiais que estão presentes aí nas diversas regiões do país. Obviamente que cada um com a sua particularidade, né? Cada um com a sua disponibilidade, cada um com a sua qualificação e com a sua qualidade, né? Pensando nisso, então, o governo criou o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, né? Esse programa ele visa estabelecer diretrizes para nortear justamente esses empreendedores na construção desses empreendimentos, com os critérios mínimos, né, de qualidade a serem adotados aí nesse tipo de construção. E essas construções levam em consideração, como eu havia falado, vários sistemas construtivos, né? E os mais adotados dentre eles são a alvenaria convencional e a alvenaria estrutural. A alvenaria convencional ali, aquela mistura entre a alvenaria de tijolos, de blocos e ainda as estruturas de concreto armado, e as alvenarias estruturais aí com a estrutura praticamente autoportante. As vistorias nas edificações, com o intuito de se identificar as anomalias que possam vir a ocorrer nelas, elas são feitas através de várias técnicas e ferramentas, né, que a gente possa estar utilizando. Entre elas aí, a mais simples é a própria inspeção visual, que aí pode ser utilizada por engenheiros, por técnicos, por arquitetos ou até mesmo pelo usuário, né? É uma simples visualização, você já consegue detectar alguma anomalia, alguma patologia, algum defeito naquela edificação. Hoje também nós temos aí a utilização dos drones para inspeção de fachadas e telhados, né? E também para a inspeção de elementos de locais de difícil acesso. O fissurômetro, que é uma ferramenta bastante utilizada aí para detectar e monitorar o avanço de trincas e fissuras aí nas estruturas. As câmeras termográficas que podem ser utilizadas também para detectar vazamentos, tanto de água, de gases, para detectar aí um provável aquecimento das instalações, nas instalações elétricas, detecção de prováveis anomalias nas estruturas de aço, né, das edificações. Enfim, são várias aí técnicas que podem ser utilizadas para a verificação de patologias nas edificações. Ainda se falando então nas patologias, a gente tem que falar das principais patologias que são identificadas nas edificações de interesse social. Essas patologias elas são verificadas então, na verdade as anomalias, né, são identificadas desde a fase de concepção do projeto, pela não observância de normas, por falta de compatibilização de projetos arquitetônicos, projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários entre si. Na fase de execução, evidenciada pela má qualidade dos materiais adquiridos, não observância novamente de normas, principalmente de normas de construção civil, relacionadas à construção civil, e a não observação de todas as informações contidas nos projetos. Já na fase de utilização, as anomalias são verificadas aí pela falta de manutenção periódica, pelo uso inadequado das edificações, como, por exemplo, a utilização de cargas excessivas nas estruturas, supressão de paredes, né? No caso de falta de manutenção periódica, manutenção de pelo menos a cada 5 anos, né? A cada 10 anos, dependendo muito da idade da edificação. E aí, então, identificadas as anomalias, identificadas as patologias das edificações, nós vamos então para a parte onde nós vamos classificar essas anomalias, né? Essa classificação das anomalias, ela está contida na NBR 15.575, na norma de desempenho.
E aí as anomalias, então, elas serão classificadas quanto à sua ocorrência, gravidade e necessidade de reparos. Sendo a classe 1 é uma classificação onde a edificação ainda encontra-se adequada ao uso. A classe 2 é uma classificação em que a edificação começa a requerer recomendações corretivas e preventivas, de anomalias, de patologias, né? E na classe 3 é uma classe onde a norma de desempenho fala o seguinte, fala assim, olha, essa edificação, de acordo com a quantidade das anomalias, de acordo com a ocorrência dessas patologias e a gravidade dessas patologias, a edificação encontra-se então inadequada ao uso, né? Porque ela pode comprometer, inclusive, a segurança e a vida dos usuários. Dessa forma, então, todas essas situações elas são evidenciadas pela inspeção predial, né? A inspeção predial que está regulamentada pela NBR 16747. E lá nessa NBR existem várias normas, várias diretrizes para que essas inspeções possam serem realizadas, né? E aí a gente fazendo um parâmetro, um roteiro para a gente poder, para que possa ser feita essas inspeções, né? Nós temos aí como primeiro deles o levantamento e análise de dados e documentação, análise de projetos, análise de quem é o engenheiro, de quando foi feito o projeto, como que foi feita a edificação, se tiveram ocorrências e quais foram as ocorrências no momento da construção, a anamnese, que é a entrevista com os usuários, a vistoria da edificação já para identificar as prováveis patologias, a classificação de suas irregularidades, as recomendações do que se fazer, as avaliações e, por fim, a emissão do laudo com todas essas descrições da inspeção que foram verificadas na inspeção predial. Então, a grande importância aí da inspeção predial é justamente investigar a funcionalidade da edificação e identificar as possíveis necessidades de correção a fim de prever, solucionar ou evitar um eventual problema futuro. Esse tipo de inspeção verifica, então, o desempenho, funcionalidade e a garantia da vida útil do prédio e das suas instalações. Então, como considerações finais, né, do nosso trabalho, nós podemos aí dizer que qualquer edificação seja definida como resultado de um conjunto de ações que vão desde o estudo técnico, concepção e elaboração de projetos, escolha de materiais e sua correta empregabilidade e a utilização de mão de obra qualificada, o produto final, ou seja, a edificação em si, deve ser considerado, então, como um ente em que sofre ações ao longo do tempo, ao longo de sua vida útil, ao longo de toda a sua existência, e que, para tanto, necessita de cuidados para que não haja comprometimento à sua integridade. Desta forma, nós estamos aí finalizando a nossa apresentação desse trabalho, né?